Os italianos chegaram em 1875 e mudaram tudo, mudaram todo o cenário. Por isso, eu pedi para Larissa preparar para a gente um risoto. Larissa, do que é esse risoto? Eu fiz um risoto de piselli e presunto. Piselli e prosciutto, que delícia! Ervilha e presunto, gente. Só que tem presunto tipo Parma. Tipo Parma e fabricado aqui no Brasil. Fabricado aqui no Brasil, que maravilha. E nós vamos tentar harmonizar com uma coisa extremamente particular. Esse moscato que a gente vai tomar hoje, ele era cultivado no Egito. Portanto, ele tem o nome de moscato de Alexandria, por conta da cidade de Alexandria, no Egito. E mais uma particularidade, posso servir? Obrigada. Esse vinho, ele é feito na cidade de Caxias do Sul, com uvas que vêm de Flores da Cunha. E ele é um vinho não filtrado. Ele é um vinho que respeita processos antigos e naturalistas. Por isso que a gente resolve trazer esse vinho na hora de comer uma comida ancestral. Uma coisa que os nossos, o pessoal que veio da Itália trouxe para cá. O que eu queria contar para vocês disso? Quando os italianos vieram para cá, eles vieram com problemas. Eles vieram de uma Itália que estava recém-reunificada, perderam terras, perderam grana, perderam tudo. E receberam a oferta de terra e de trabalho no Brasil. Não foi só para cá que eles vieram. Foram para Nova York, foram para Buenos Aires, foram para o Uruguai. Por isso que as comunidades italianas nessas cidades são tão grandes quanto aqui. E aqui ficou bastante gente em São Paulo, claro. Foi muita gente para o café, para o cultivo do café. Mas a maioria foi toda para o Rio Grande do Sul, para povoar principalmente a região da Serra Gaúcha. Por isso que hoje é o nosso maior polo de produção. 80% da produção brasileira, acho que até 85% hoje, vem toda do Rio Grande do Sul. Claro que graças à imigração italiana. Tem várias regiões que produzem vinho no Rio Grande do Sul agora, mas isso a gente vai falar mais tarde, quando a gente for abordar os terroirs brasileiros. Antes que esfrie o risoto, eu queria que a gente provasse. Enquanto isso, olha só, vou mostrar para vocês. Esse é um moscato um pouquinho mais amarelo do que aquele que a gente tomou antes. Esse é o moscato de Alexandria. E ele é um vinho também mais encorpado. Por isso que ele não está sendo servido com aperitivo. Ele está sendo servido com o prato principal. Lembra? O que a gente queria mostrar para vocês hoje é que uma uva que muita gente não leva tão a sério é uma uva antiga, é uma uva que está no mundo há muitos séculos, há milênios, e que combina desde o prato de entrada, do antepasto, até... Será que vai combinar com a sobremesa? Vamos testar. Tintim. Vamos provar. Esse já é um vinho com aroma muito mais pronunciado, com uma cor bem mais intensa, e por isso ele deve combinar com o teu risoto. Vamos ver? Acredito que sim, vamos testar. Pessoal, risoto de prosciutto e piselli, ervilha e presunto, um dos pratos super tradicionais da culinária italiana. Vamos ver o vinho? Que delícia. Eu sei que todo mundo fala isso, como a gente queria que tivesse cheiro na televisão. Realmente. Que vocês pudessem estar sentados aqui com a gente, provando essa maravilha. O que eu quero contar enquanto você consegue comer aí? Eu quero contar uma coisa. Os italianos, eles mudaram toda a história da nossa vitivinicultura. Não apenas no Rio Grande do Sul, onde eles se estabeleceram, mas também aqui no estado de São Paulo. Nós estamos em São Paulo, tá, pessoal? A Larissa é gaúcha, eu sou paulistana, mas nós estamos aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, o interior de São Paulo produz vinho há muitos séculos também. Mas foi com a chegada dos italianos que essa produção virou uma produção mais técnica, mais especializada, até virar o que ela é hoje. De novo, a gente vai falar disso na nossa aula de terroirs. Mas quando essa produção evolui, começa a acontecer o quê? Os italianos chegam aqui,
plantam um monte de uvas. Quem é que vai processar essas uvas? Cooperativas. Então são as cooperativas que começam a se formar e a juntar vários produtores de uva para que se consiga dar vazão, não só à produção de uva, mas também à quantidade de vinho que as pessoas querem beber. Justamente. Então nós já temos, na virada do século XX, Cooperativa Aurora, Cooperativa Garibaldi, daquele espumante que a gente provou, que elas já se formam nessa época. E uma vinícola familiar, que é a Salton, Exato. que é fundada em 1910. Então a história do vinho brasileiro, ela realmente toma corpo com a chegada dos italianos e na virada do século. De lá para cá, são muitos desafios. Desafios na taça, desafios no prato, desafios de trabalho. Coisa que o brasileiro tira de letra, né, gente? Porque crise é quase que o nome do meio da gente. Então o brasileiro trabalha muito para conseguir fazer com que seus vinhos cresçam. Mas a gente tem um problema muito sério no meio disso, que é mais ou menos na década de 50, quando começam a chegar as empresas estrangeiras. Então ali na região da Serra, chega a parte da Chandon, chega a Almaden na década de 70, lá na campanha gaúcha, lá para baixo da tua terra, né? Mesmo, onde começou mesmo, a Sigrans, todas essas empresas, elas chegam entre as décadas de 50, 60 e 70, que é um boom importante no vinho brasileiro, apesar da nossa condição política e econômica. O que é que acontece? Mais uma quebra de trabalho, que é os anos 90. Você contou pra gente agora há pouco que as vinícolas na tua região começaram a se desenvolver novamente entre 80 e 90. Exatamente. Né? Que é um momento crucial para o desenvolvimento da indústria do vinho no Brasil. Por quê? Porque o mercado é aberto em 1990 e começam a entrar os estrangeiros. E nesse momento, o vinho brasileiro era um vinho antiquado. Era um vinho que estava preso em modelos do passado que já não serviam mais a esta gastronomia. Que apesar de ser uma gastronomia raiz, vamos dizer assim, o risoto é uma gastronomia raiz, ele não acompanhava muito bem isso aqui. Nós vamos contar em detalhes para vocês isso quando a gente falar das uvas viníferas e das não viníferas, super importantes na nossa história. Importante. Né? A tua família também tem não vinífera, não tem? Tem, a minha família produz tanto a vinífera quanto a não vinífera. Ainda no Rio Grande do Sul se consome muito vinho de mesa. Muito vinho de mesa, em São Paulo também. Em São Paulo é muito esse consumo. E é muito importante a gente saber como é que isso influencia a nossa indústria hoje e também como é que isso influencia a harmonização. Mas hoje a gente está harmonizando com uma uva que funciona de todas as maneiras, como a gente já falou para vocês. Ela pode ser comida in natura e a Larissa me contou que ela também é passa, né? Também, a maioria das uvas passas que existe hoje no Brasil e no mundo são dessa uva. São de moscato? São de moscato. Então, para vocês que detestam uva passa, não detestem uva passa. Ela é de uma uva super legal. Tá? De uma família bem bacana de uvas. Mas se não quiser comer uva passa, não coma, que ninguém é obrigado. Pode né? comer natural, como pode essa. comer in natura e pode comer ela depois do processo. Exatamente. Né? Como o vinho também, que é o que a gente prefere, na verdade. Então, olha só. Na década de 90, tem uma quebra total. Muitas empresas no Brasil fecham. Tem um monte de gente que não resiste. Mas quem resiste é quem forma a nova indústria do vinho brasileiro. E daí, esse vinho brasileiro de 1990 para cá não é nada do que a gente imaginava. É o Brasil que a gente se orgulha. É o Brasil que a gente tem a maior alegria de ver na taça. Ele é límpido, ele é brilhante, ele é aromático e ele trabalha de uma forma muito intensa para estar sempre entre os melhores vinhos do mundo. Não é? Isso aí. Porque os vinhos brasileiros também são extremamente premiados, né? Tanto no Brasil quanto fora dele. E sabe por que isso? Tem muita gente que fala, mas o cara pagou para estar na premiação, o cara pagou, tem que pagar, tá, gente? Toda premiação tem que pagar para estar no concurso, não pela premiação. Você paga para participar do concurso. Todo mundo paga, a França paga, Estados Unidos paga, todo mundo paga. Para mandar as garrafas, inclusive, tem um custo, né, de alto investimento dos empreendedores que estão atrás das vinícolas. Exatamente. Só que daí esses concursos,
Eles não conheciam o vinho brasileiro do passado, eles só conhecem o vinho brasileiro do presente. E o vinho brasileiro do presente é o que a gente quer contar para vocês. É por isso que a gente está aqui, porque a gente quer que vocês conheçam esta realidade do vinho brasileiro. A gente quer que vocês saibam que vocês podem harmonizar moscato da entrada até a sobremesa. Quer você aprecie vinhos mais doces, quer você aprecie vinhos mais secos. E nós vamos falar de todas as regiões brasileiras. Nós vamos falar de vários tipos de harmonização, não é? Vamos falar de harmonização com pratos, com queijos brasileiros também, porque além dos vinhos, depois vamos saber mais detalhes, mas nasceu toda uma produção de queijos que cada estado praticamente tem seu queijo que pode harmonizar com o seu vinho. Que era uma coisa que a gente também não pensaria 40, 50 anos atrás, principalmente com a alta qualidade que existe hoje. E a gente também vai ensinar vocês a montarem esse cenário com o que vocês têm em casa. Porque isso aqui, gente, não é um cenário. Isso aqui é bem viver. Isso aqui é bem comer. Isso aqui é bem beber. E principalmente é Brasil. É Brasil e ter experiência na sua casa, que é o mais fantástico. Que é o mais fantástico agora. Tudo bem que a gente foi meio que obrigado a fazer isso, mas dessa obrigação vira uma coisa de prazer. Com certeza. É? E tem muita gente, né, fazendo table decor, querendo saber como montar uma mesa para receber os amigos ou até mesmo para fazer em casa, no seu café da manhã. Com as coisas que tem em casa. Precisa combinar? Não necessariamente. Precisa ser tudo do mesmo jogo? Não necessariamente. Como é que a gente usa porta-guardanapos? A gaiola do espumante. Isso chama gaiola, tá, pessoal? É o que segura a rolha. Vamos falar disso na aula de espumante. Então, fica aqui o nosso convite para vocês. Primeiro, não se limitem. Uva não pode ter favoritismo. O que a gente tem é que conhecer cada vertente dessa uva, cada estilo dessa uva. Então, se nós tínhamos uma sutileza imensa naquele moscato de Olo, neste moscato de Alexandria a gente tem um peso de paladar. Sim, encontra outras características bem diferentes daquele outro vinho. Exatamente, que seguram um prato que tem a intensidade desse aqui. Exato. E para o espumante, a mesma coisa. Tem moscatel mais doce, moscatel espumante, tem moscatéis mais frescos. É isso que a gente quer que vocês saibam, tá? Sejam bem-vindos, né? Bem-vindos Saúde! à academia. Bem-vindos à Academia Vitz. Nós vamos comer o risoto agora. Como a gente falou do bolinho de bacalhau, que foi uma tradição que os portugueses deixaram aqui pra gente, uma tradição super bem-vinda, os italianos, quando você vai pra Serra Gaúcha, a sobremesa oficial é essa aqui. O que é isso? Isso aqui é um sagu, mas a gente fez uma releitura do sagu tradicional. Porque não tem sagu na Itália, né? Exatamente, o sagu é um alimento à base do polvilho, que nada mais é que mandioca. Mandioca, brasileiríssima mandioca, dos nossos índios. E como é que você fez esse sagu? Esse sagu, a gente resolveu continuar na uva moscato, então a gente fez um sagu com base de espumante, moscatel, que é exatamente esse, nós usamos aqui no nosso sagu, o que deixou ele essa coloração perolada. E daí eu aproveitei... Não achem que isso é um absurdo. Dá para fazer sagu com vinho, não precisa ser vinho tinto. Pode ser moscatel. Pode ser moscatel. Eu aproveitei e uni duas frutas que são super brasileiras, aqui o maracujá e a manga, que temos muito aqui no Brasil, e fiz essa calda, essa É quase uma geleia, né? quase uma geleia, um coulis de frutas amarelas A coulis é mais chique, gente. com pimenta rosa. Com pimenta rosa. Então, o que é que nós vamos acompanhar? E agora sim, oficial. Espumante moscatel com sobremesa. E desta vez, nós estamos em casa. Porque, na verdade, é a vinícola do pai da Larissa que faz este moscatel. É o moscatel Vinícola Fim. Por que é que a gente resolveu colocar esse moscatel com a sobremesa? Porque este moscatel é feito num estilo um pouco mais doce do que aquele que a gente provou com o aperitivo, com o bolinho de bacalhau, com o queijo. Então, como ele é mais doce, ele equilibra com o sabor doce que está aqui. E aqui tem uma dica super importante. O vinho que você usou na preparação de um alimento deve ser um vinho que você possa beber.
Você não vai usar para preparar um alimento um vinho que você não beberia. Ah, posso usar qualquer vinho nesse prato? Não. Se você não beberia esse prato, o que você vai usar na comida? Exatamente. Não é? Então, nesse caso, e daí o serviço? Você fez 2 serviços completamente diferentes, né? Isso, eu quis trazer para o pessoal aqui uma montagem tradicional numa taça aqui de cristal ou de vidro que você tiver na sua casa. Mas se você não tiver uma taça dessa, você pode montar também, pessoal, na casca do maracujá. Ai, que lindo. Você aproveitar. Então, quando você tirar o maracujá, a fruta aqui de dentro, a polpa, você deixa secar um pouquinho e pode utilizar como um potinho para servir. Um recipiente. Um recipiente. Perfeito. Às vezes você vai pra praia, quer fazer um sagu pro pessoal, quer fazer uma noite bonita, uma coisa divertida. Ah, mas eu não tenho potinho. Ah, não vou fazer porque eu não tenho potinho. Não. Comprou o maracujá, fez a caipirinha na hora do almoço, usa a casca do maracujá e uma parte do maracujá para fazer o coulis. Exatamente. Certo? Perfeito. Então vamos lá. Gente, olha só. Vocês também vão perceber que esse espumante aqui, olha o que a gente tá fazendo, tá? A gente passa um pouco a mão em volta da taça, que é para vocês poderem ver as borbulhas. Então, novamente, como a gente falou na outra aula, esse espumante também tem uma borbulha miúda, bem delicada, com bastante mobilidade, o que é super importante. E agora, tchim-tchim, vamos provar. Não é porque é do seu pai, mas que delícia, É né? delicioso. Então, assim, espumante moscatel na taça, espumante moscatel no cozimento. E agora vamos ver a combinação? Vamos provar. Sagu, gente, tem coisa mais brasileira que isso? Sabe, vocês devem ter percebido que tem um barulho de vento. A gente teve um dia maravilhoso hoje, de outono, de céu azul, com tudo. Mas o barulho do vento a gente não consegue escapar dele. Olha aí ele cantando à nossa volta. A gente acha bonito, porque eu adoro vento. A gente acha bonito, mas é claro que no som vocês vão achar que tem alguém suspirando no fundo. Tem ninguém suspirando no fundo, não. É o vento que tá batendo e celebrando com a gente. Olha só. Moscatel espumante super tradicional, doce, agradável, com boa acidez. O que é que vocês encontram aqui? Aromas de frutas brancas, não é? De mel, um pouco de goiaba doce. Um pouco de goiaba, exatamente. Não é? Um pouco de goiaba doce, que eu acho que harmoniza perfeitamente com o sagu. Encerramos aqui, pessoal, nosso primeiro módulo com 3 aulas maravilhosas de harmonização e queremos agradecer a presença de vocês. As vinícolas que estiveram com a gente hoje e ao Vibra, o Concevits, pelo apoio, pelo patrocínio. Exatamente. E principalmente, venham conosco nessa viagem pelos vinhos do Brasil.